Olá, meu nome é Gabriele Siqueira, sou aluna do curso de Agronomia e hoje, juntamente com os meus colegas Alexandre, Kaique, Gabriela, Marina e Matheus, falarei um pouco sobre o melhoramento genético de frangos de corte. O que é o melhoramento genético? O melhoramento genético ocorre através do cruzamento de espécies selecionadas, das quais deseja-se conservar os genes com características desejáveis. Sendo resultado deste cruzamento, novas gerações com maior eficiência produtiva, resistentes a doenças, estresses abióticos e abióticas, entre outros aspectos. Dos objetivos de um programa de melhoramento genético. Então, se busca animais com maior potencial genético em alguns caracteres, sempre analisando os que são compatíveis com o interesse de mercado. Esse objetivo é também prever futuras exigências do produto final, tanto essas exigências tanto do consumidor quanto do produtor, que também vai ganhar com isso. O melhoramento genético, juntamente com as boas instalações, um bom manejo, uma boa nutrição, um ambiente de sanidade adequados, todos esses fatores vão cooperar para a melhoria das linhagens de aves, que nesse caso é frango de corte. A comercialização de frangos de corte é conhecida como a viticultura, que abrange tanto a produção de carne como ovos. Teve início em 1503, quando o navegador português Gonçalo Coelho chegou no Rio de Janeiro, e com ele trouxe algumas matrizes. Mas a comercialização iniciou apenas na década de 1960 em Minas Gerais. Naquela época, os animais eram criados soltos a campo, como é feito hoje com famílias que moram no interior e não comercializam para indústrias. O período para atingir o peso para abate, por volta de 2,5 kg, era em média 6 meses, diferente dos dias atuais, que para que o frango atinja esse peso para abate é por volta de 4 meses. E com a chegada do melhoramento genético, outras linhagens surgiram, fazendo com que a viticultura brasileira virasse referência mundial. Em relação à economia brasileira, o Brasil ocupa a terceira posição na produção mundial de carne de frango. O estado que mais produz carne de frango é o Paraná, e foi uma das atividades que mais gerou emprego em 2020. Em cerca de 40 dias, as aves já estão prontas para abate. As importações nacionais de material genético decaíram após alguns investimentos nas áreas de pesquisas relacionadas aos frangos de corte, tanto que a viticultura brasileira é referência mundial. A carne de frango é a terceira mais consumida no mundo, somando 34% do consumo total de carnes. No Brasil, a carne de frango é a mais consumida, cerca de 51,3% do total de carnes consumidas no país. O consumo per capita chegou a 43 quilos por habitante em 2021. E do total de carne exportada pelo Brasil, 31% foi carne de frango. Em 2021, chegou a 4,6 milhões de toneladas exportadas, tanto in natura como processadas. Bom, meu nome é Kaique, eu vou falar sobre as raças e cruzamentos. Até os dias de hoje já foram desenvolvidas mais de 300 raças, né, de variedade de frango. E a maioria delas, né, foram desenvolvidas com o intuito da maior produção de ovos e maior produção de carne. Então, voltada para a produção de carne, aqui eu trouxe três raças que já foram muito utilizadas, uma que ainda é, que uma delas é a Plymouth Rock, né, que ela é uma raça que já foi muito utilizada antigamente para a produção de carne, porém hoje ela não é tanto. Outras raças de frango aí já tomaram o posto dessa raça, porém o material genético básico dela ainda é muito utilizado aí para a criação de novos híbridos. Tem a espécie New Hampshire também, que ela tem uma cor ali mais avermelhada, a pele amarela. Ela é uma espécie, assim como a Plymouth, ela é originária dos Estados Unidos. Ela é uma espécie também que já foi muito utilizada, foi muito importante para a produção de carne. Porém, ela perdeu também seu valor, vamos dizer assim. Os híbridos dela são muito utilizados hoje também para a produção de carne. E uma que hoje, até hoje, antiga, é utilizada é a Light Sussex, né? Que ela é muito utilizada ainda na Europa. Então, principalmente pelos ingleses, devido
a sua pele branca, e que é uma característica desejável aí pela culinária inglesa, e seu desenvolvimento rápido, né? Falando um pouco sobre as características, é que essas espécies, elas não, que foram priorizadas o desenvolvimento para a produção de carne, né? Rápido, em menos dias, elas não produzem, elas não têm o mesmo desenvolvimento para ovos. Então, aí praticamente é impossível ter o mesmo desenvolvimento dessas duas características. Você vai conseguir ali achar um meio termo. Tem essa espécie aqui, que é a Cornish escura. Então, essa espécie possui genes em praticamente todas as espécies de frango de corte que existem hoje. Então, ela possui características bastante importantes, desenvolvimento rápido, em menos dias, conferem também uma maior amplitude ali no peito. E é isso. Então, falando um pouco sobre os efeitos genéticos em que se busca tirar proveito, seria os efeitos de raça, né? Fazer com que as características da raça se mantenha aí entre os outros cruzamentos que possam ter. Então, aí buscam tirar efeito de uma raça, pegar outra raça ali e conseguir manter algumas características das duas. Características herdáveis, né? Então, aí, efeito da heterose, que se busca que os herdeiros consigam ter um melhor desenvolvimento, maior vigor aí do que os seus parentais. Tem os efeitos recíprocos, em que o parental é usado tanto a fêmea, tanto o macho, né? Vai ser utilizado aí para se buscar um melhor desenvolvimento genético, melhores características. E temos um efeito não genético, que é o efeito da complementaridade. Então, a vantagem de se fazer esse efeito, né, é que nada mais é do que o cruzamento, vamos supor, pegar uma galinha, que ela tem uma maior produção de ovos, com um galo de potencial com maior ganho de peso. Então, a fim de fazer aí gerar parentescos com boas características, porém elas não irão ser genéticas, né? Não vão ser herdáveis. Então, obrigado. Então, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco das principais características buscadas pelo melhoramento genético. Com relação às estratégias que o melhoramento utiliza, né, no caso do frango, queremos que o animal vá para o abate, tendo uma boa taxa de crescimento, né, uma boa conversão alimentar, baixa taxa de mortalidade, boa adaptação ao ambiente e um bom rendimento de carcaça. Já nas matrizes, seria uma boa produção de ovos, uma maior taxa de fertilidade, um tamanho de ovo bom, né, que no caso seria o ideal de 65 gramas, né, pois aves que possuem ovos maiores, assim, elas tendem a atingir a maturidade sexual muito cedo, né, o que é muito ruim. Então, algumas estratégias de melhoramento. Então, para a gente conseguir atender as características, né, dos pais diferentes dos filhos, precisamos fazer especialização de linhagens, né? Então, o que seria essa especialização de linhagens? No caso da indústria, eles mantêm nas granjas de melhoramento algumas raças puras, onde fazem uma seleção que apenas os melhores são selecionados, que nesse caso eles possuem, né, como a gente pode ver aqui, uma taxa de crescimento, aí pegam outra raça que tem uma resistência de esqueleto, depois uma que possua uma boa adaptação ao ambiente. Então, eles vão fazendo a seleção, separando cada uma das características buscadas, né?
E esses são apenas alguns exemplos, né, de características, né? Existem inúmeras características que as indústrias buscam, né? Então, aqui, se a gente imaginar, né, que essa estratégia foi feita em 2019, nós temos as granjas de bisavós, né, que são usadas para formar a população de avozeiros. Então, essa população de avozeiros vão receber os melhores indivíduos selecionados da população de bisavós, né? E só lembrando também que aqui no Brasil a gente não tem essa população de bisavós, elas vêm de fora, né? E a gente tem aqui apenas os avozeiros em diante. Então, a partir desses avozeiros, eles são cruzados, formando os chamados híbridos, né? Também são conhecidos como indivíduos meio-sangue. Então, por exemplo, eu cruzo duas linhagens, uma especializada em taxa de crescimento e uma com boa resistência de esqueleto, né? A mesma coisa aqui embaixo, que seria uma com boa adaptação ao ambiente, uma com bom rendimento de carcaça e uma com boa conversão alimentar. Buscando ter matrizes machos e fêmeas com essas características, formando assim a população de frango de corte, né? Esses indivíduos aqui serão machos e fêmeas, onde vão ser acasalados para assim finalmente formar o frango de corte. Então a gente pode notar também, né, que se começarmos a fazer uma seleção em 2019, só em 2022, praticamente 4 anos depois de seleção, né, para então aparecer esse indivíduo na população comercial. É um processo demorado, que leva tempo, e para ter um resultado desse final daí. Oi, pessoal. Meu nome é Marines Bardella e eu vou falar um pouco sobre as características para a seleção das aves. Bom, para a seleção de machos, é feita uma variação, então, de acordo com as características das carcaças desses machos. E, para isso, é levado em consideração o peso corporal desses aves machos, a taxa de crescimento e eficiência alimentar, o rendimento de carcaça e rendimento em termos de cortes nobres, percentual de gordura presente nessa carcaça, a questão de empenamentos precoce e ausência de defeitos fenotípicos, questões relacionadas a anormalidades, presença de anormalidades na coluna, e problemas oculares ou de desvio de bico. Esses 3 últimos, eles também são levados em consideração para a seleção, então, de fêmeas. Que um exemplo, então, de empenamento ou defeito fenotípico seria a questão de fêmeas ou machos com dedos tortos. Mas para fêmeas também, a principal característica que é utilizada, então, para a seleção envolve, então, questões reprodutivas dessas aves. Então, são levados em consideração a produção de ovos, a fertilidade, a eclodibilidade e as 3 questões de empenamento, defeitos, anomalias e problemas de desvio de bico e oculares. Bom, essas características que o macho e a fêmea têm, elas vão acabar se completando. E o objetivo, então, dentro da seleção desses machos e fêmeas, é produzir um casal de aves que seja capaz de reproduzir em sua descendência um conjunto de características que sejam desejadas vinda dos seus ascendentes. Então, por isso que são selecionados tanto machos e tanto fêmeas com características particulares. Bom, como são definidos os critérios de seleção? Para a definição dos critérios de como selecionar esses animais, é necessário saber a herdabilidade e as correlações genéticas e fenotípicas das características que a gente busca melhorar. Então, para escolher essas características dentro de um programa de melhoramento genético, evitando, sim, assim, alterações da cadeia produtiva, a gente utiliza estimativas de parâmetros genéticos, como a herdabilidade e a correlação genética. Bom, dentro das características de crescimento, que a gente vê principalmente em termos de exigência para macho, nós vamos ter, então, o peso corporal, que é a pesagem individual de cada animal. Nesse aspecto, a herdabilidade ela vai variar entre 0,4 e 0,7. O peso corporal das aves tem uma alta correlação com a taxa de crescimento deles ao longo da vida. Quando a gente utiliza, então, linhas de corte com alto peso corporal, isso no caso de adulto, a gente vai ter, então, uma seleção de forma individualizada. Bom, outro parâmetro avaliado é a taxa de crescimento, que é representado pela curva de crescimento. Uma taxa de crescimento que é considerada moderada ou alta, entre moderada e alta, vai ter uma herdabilidade de 0,4.
Esse parâmetro ele é muito importante para a produção de carne e vai ter uma alta correlação com a eficiência alimentar, que é representada por EA. E quais são as vantagens, então, do crescimento rápido? No caso do abate de aves mais jovens, a gente vai ter menor necessidade de alimento para alcançar o peso do mercado. Isso vai fazer, então, com que gere redução em termos de custos. Isso porque menor necessidade de alimento vai gerar, então, um menor tempo de abate. E, consequentemente, a gente vai ter uma menor depreciação dos galpões e um menor consumo de energia elétrica e luz e ventilação. Isso em termos de uso ave, né? Fazendo esse tipo de avaliação. Na questão de desvantagens do crescimento rápido das aves, nós vamos ter o peso corporal adulto maior, com crescimento rápido, e, consequentemente, maior custo para sustentar os reprodutores pesados. E a seleção para a taxa de crescimento ela é feita a partir de aves com maior apetite. E isso vai fazer com que seja necessário restringir o alimento das matrizes. E também vai fazer com que haja uma tendência ao acúmulo de gordura, quando essas aves de rápido crescimento tiverem um acesso livre à vontade ao alimento. E, além disso, os reprodutores que são alimentados em excesso, eles podem vir a provocar queda, então, no número de ovos viáveis para serem incubados. Então, existem algumas desvantagens também do rápido crescimento dessas aves. Bom, outro parâmetro avaliado dentro das características do crescimento é a eficiência alimentar, que é o ganho do peso médio por ave no lote dividido pelo consumo médio de ração por ave. Esse parâmetro ele vai ter uma herdabilidade moderada, de 0,30, e o contrário da eficiência alimentar é conhecido, então, como conversão alimentar, que é, por definição, o consumo da ração do animal em um período de tempo, dividido pelo seu ganho de peso nesse mesmo período de tempo. Bom, quais são as vantagens de eficiência alimentar? As aves que são mais eficientes, em termos de alimentação, elas vão necessitar de menos alimento por unidade de peso de carcaça produzida. Isso, então, vai gerar aquela diminuição no custo. Por quê? Porque a nutrição, a quantidade de alimento que a gente entrega às aves, ela representa cerca de 50% do custo da nossa produção. Então, aves mais eficientes geram menos custo de produção. Também vai ter uma ave com uma carcaça mais magra, e a eficiência alimentar ela vai favorecer o crescimento de aves magras. No caso, em termos de desvantagem, se a carcaça, quando fala assim, então, de carcaças gordas, essas elas têm propriedades isolantes. Isso vai fazer com que, por exemplo, os reprodutores gordos tendam a ser menos tolerantes ao calor, devido à quantidade de gordura presente nessa carcaça. E isso pode vir a gerar, então, maior mortalidade entre as aves. Bom, em termos de característica dessa carcaça, é buscado, então, maior produção de carne magra, uma carne saborosa, que seja atrativa ao mercado, uma carcaça sem defeitos e que tenha uma boa musculatura. O parâmetro de rendimento de carcaça, é um parâmetro medido, então, para avaliar essas aves, ele é o percentual de peso vivo da árvore, representado tanto pela carcaça viscerada, quanto pela combinação das partes dessa ave. Carcaças com maior produção de carne, elas geralmente estão associadas ao menor custo de processamento, o que são vistas como vantagem na hora de fazer o processamento dessa ave. E, geneticamente falando, aves mais magras, elas vão ter um maior rendimento em carcaça. Bom, em termos de proporção de gordura que ser presente na carcaça, as fêmeas elas vão apresentar, então, cerca de 2,5 a mais de gordura em relação aos machos. A herdabilidade para a gordura abdominal dessas aves, ela varia, então, entre 0,30 a 0,70. Quando se fala, então, de proporção de gordura, seria o somatório de depósitos de gordura no subcutâneo, na cavidade abdominal e na sobrecoxa dessas aves. Em termos de vantagens, as aves magras elas vão ter uma maior eficiência alimentar e maior resistência ao calor. E carcaças magras são, no geral, menos pesadas. Em termos de desvantagens, a seleção para maior peso corporal vai fazer com que aumente a deposição de gordura na carcaça. E outra desvantagem é que, ao fazer a avaliação da carcaça, a gente vai ter a necessidade de abater o animal e também de fazer uma avaliação de parentes. Isso vai acabar reduzindo a eficiência e a intensidade de seleção entre esses animais dentro do que se requer nas características estruturais em termos de carcaça. Bom, seria isso. Olá, meu nome é Gabriela Demenech e eu vou concluir o nosso trabalho.
Então, a avicultura é a atividade agropecuária que apresentou os maiores índices de evolução nas últimas décadas. Os primeiros indícios de domesticação datam de 3.200 anos antes de Cristo. Essas são consideradas as aves mais numerosas da Terra, e das espécies de aves domésticas é a mais importante economicamente. Por exemplo, um frango que leva 105 dias para atingir 1,5 kg, com 3,5 de conversão alimentar, passou a ser abatido com 45 dias, pesando 2,3 kg, e com conversão alimentar de 1,85. As primeiras raças de aves de corte surgiram na Ásia e na Europa. Porém, a produção industrial de frangos de corte teve início nos Estados Unidos, e por volta de 1945 desenvolveram-se as raças de duplo propósito, como a New Hampshire. Em seguida, surgiram os cruzamentos entre as raças New Hampshire e Plymouth Rock Barrada. Em 1948, surgiu a raça Red Cornish, e pouco tempo depois, White Cornish, com plumagem branca dominante. O aparecimento da linhagem do tipo de corte White Plymouth Rock foi criada como raça pura ou paterna, e a partir daí, praticamente todos os frangos de corte são produtos de cruzamento entre as linhagens que têm em seu pedigree as raças White Cornish e White Plymouth Rock. Então, o melhoramento genético ele é o resultado de um processo de direção dos acasalamentos efetuados na raça ou linha pura para a obtenção de ganho genético e fenotípico. Os acasalamentos mais desejáveis dentro da raça ou linha são identificados numa lista de reprodutores, machos e fêmeas, ordenado pelo valor genético da característica de interesse, que é a seleção. Então, o valor genético de cada indivíduo para cada característica é o resultado líquido de uma combinação estatística da frequência de genes com efeitos positivos e negativos para aquela característica. Na presença nas demais características de interesse, somados ao longo de todo o genoma animal. O ganho genético obtido nesse processo contém uma parte aditiva, que passa de geração para geração, e uma parte não aditiva, decorrente do vigor híbrido do cruzamento, que não é transmitida para a geração seguinte. Se o ambiente não for favorável às novas combinações genéticas, resultantes dos acasalamentos, o ganho genético, embora presente, pode não se traduzir em ganho fenotípico, por restrições do ambiente. O ganho genético ele pode ser ampliado conforme alguns fatores, que são a técnica estatística utilizada para estimar o valor genético, o tamanho da população disponível para a seleção, o intervalo entre gerações, a herdabilidade da característica, as correlações genéticas com as demais características e o número de características selecionadas ao mesmo tempo. Então, relativo ao frango vivo, o peso corporal, conversão alimentar, o rendimento da carcaça, empenamento, pigmentação de penas e o aspecto físico do peito e a robustez do esqueleto são as características mais observadas e avaliadas. Agora, em relação à carcaça, as características são o rendimento da carcaça eviscerada, o rendimento da carne de peito, o rendimento da carne de coxa e o teor de gordura. E relativa à reprodução, a produção de ovos incubáveis, a fertilidade e a eclodibilidade são os principais objetivos do melhoramento. Então, sobre tudo que foi apresentado no nosso trabalho, conclui-se que, nas últimas décadas, o melhoramento genético praticado nas linhagens de frango de corte levou a um progresso gigantesco na produção de carne. Os frangos comerciais de hoje são híbridos produzidos por meio de cruzamentos entre linhagens intensivamente selecionadas para crescimento rápido, eficiência alimentar e rendimento de carne. Então, qualquer programa de melhoramento genético de aves, para obter sucesso, tem que estar sempre mantendo eficiente o programa de biossegurança que garanta aves livres de patógenos e principalmente os responsáveis por doenças verticalmente transmissíveis. E também estar atento às necessidades futuras do mercado e expectativas dos consumidores, produzindo produtos competitivos e de qualidade. Aqui estão as nossas referências. E é isto. Obrigado pela atenção.